Olá pessoal, tudo bem? Eu dei uma pausinha nos meus afazeres para dar uma palavrinha a respeito dessa decisão do STF a respeito da vacinação compulsória. Vamos entender um pouquinho toda essa discussão do ponto de vista jurídico. Em primeiro lugar, eu quero lembrar que a ideia de vacinação compulsória não é uma ideia recente. A primeira lei de vacinação obrigatória ela surgiu na Inglaterra em 1853. Portanto, não é uma coisa assim tão nova, né? A ideia de que deve haver uma obrigatoriedade na vacinação. E o Supremo Tribunal Federal, então, ele apreciou duas ações diretas de inconstitucionalidade que versavam sobre a lei que estabeleceu as medidas relacionadas, enfim, as medidas sanitárias necessárias para lidar com a pandemia. Muitas dessas medidas, nós sabemos, nem sempre têm sido aplicadas ou têm sido aplicadas às vezes de uma maneira tímida ou tardia, mas o fato é que a lei estabelece no seu artigo 3º, a lei 13.979 deste ano, estabelece uma série de medidas que podem ser aplicadas tanto pela União quanto pelos estados e municípios para preservação das vidas humanas, para a preservação da saúde pública. E no artigo 3º nós temos a seguinte regra, que as pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas nesse artigo e o descumprimento delas acarretará responsabilização nos termos previstos em lei. O que decidiu o Supremo? Ao que parece, porque nós não tivemos acesso ao acordo, mas pelas informações que temos, foi seguido o voto do relator, o ministro Lewandowski, e um voto que me parece absolutamente correto. O que ele decidiu? Basicamente, foi decidido que não pode haver um constrangimento físico de levar uma pessoa à força para tomar a vacina. Aliás, isso é algo que ocorreu no começo do século, quando teve a famosa revolta da vacina, mas é uma outra época. Inclusive, as pessoas se recusavam a tomar vacina por razões, às vezes, de cunho moral, de pudor, porque os maridos não queriam que as mulheres mostrassem seus braços para os aplicadores da vacina. Então, uma coisa que é anacrônica nós falarmos a respeito daquelas circunstâncias. Mas, de toda maneira, nos termos que está na lei hoje, de fato não existe essa possibilidade de haver uma compulsão física de alguém para tomar a vacina. Mas a lei permite que sejam aplicadas sanções. Aqui nós temos um típico caso de que o direito administrativo diferencia entre autoexecutoriedade e exigibilidade dos atos do poder público. O ato autoexecutório é aquele que o poder público pode diretamente, a administração, os agentes administrativos podem diretamente forçar você a um determinado comportamento. Um exemplo clássico é quando o seu carro está em local proibido e ele é removido da rua. Então o poder público, ele próprio, com seus próprios meios, foi lá e executou aquela obrigação que você não estava cumprindo. Porém, nós temos aí uma situação em que, embora não haja essa autoexecutoriedade, ninguém pode ser ali amarrado para tomar a vacina, existe a exigibilidade. Ou seja, é possível, por medidas indiretas, persuadir o cidadão a cumprir a sua obrigação. E aí vem a pergunta, por que isso seria uma obrigação? Bom, em primeiro lugar, porque está na lei. Mas, lógico, que se pode discutir do ponto de vista constitucional se essa obrigação da lei não estaria infringindo aí a liberdade física que é prevista na Constituição. Me parece que não. Nenhuma liberdade que está na Constituição é absoluta. Basta pensar o seguinte, mesmo a liberdade física, a liberdade de dispor do seu próprio corpo. Basta pensar, para dar um exemplo muito simples, que todo mundo aqui é livre para fazer as tatuagens que quiser. Depois aguente as críticas nas redes sociais. Mas imagine se alguém queira tatuar uma suástica na testa. Essa pessoa tem a liberdade física de fazê-lo? Sim, mas vai sofrer uma sanção, tendo em vista que ostentar uma suástica
é uma forma de proselitismo de uma ideologia racista que é punida na lei. Então, nenhuma liberdade é ilimitada, ou mesmo aquelas liberdades que possam ser exercidas sem alguma limitação prévia, porque, por exemplo, né, a liberdade de imprensa, nos termos da Constituição, independe de prévia censura. O abuso dessa liberdade pode levar a sanções. E nós comentamos em um outro vídeo que as medidas restritivas relativas à pandemia, e essa medida, por exemplo, é uma medida que muitos têm aí se revoltado nas redes sociais, elas em geral atendem aos 3 crivos que toda medida de restrição de direitos individuais deve passar. Primeiro crivo, adequação. Adequação significa que aquela medida pode produzir um efeito no sentido de preservar o direito, né, que ela se pretende, então no caso o direito à saúde, não há dúvida disso. O direito coletivo à saúde o meio mais eficaz, aliás, de proteger a saúde, sem dúvida nenhuma, é por meio da vacinação. É necessário? A necessidade aí diz respeito a se há outros meios menos coercitivos, menos gravosos que possam ser aplicados. E evidentemente nesse caso não há. Tomar uma picadinha e o risco, aliás, muito remoto de um problema mais sério. Nós sabemos que assim, o risco da vacinação, as tecnologias de vacinação são muito conhecidas, são muito pesquisadas. O risco de tomar uma vacina é menor do que o risco, por exemplo, de comer um alimento estragado em alguma lanchonete da cidade. Então, a questão da necessidade se coloca porque não há nenhum outro meio menos gravoso do que esse e tão eficaz quanto esse. E por último, a proporcionalidade. O benefício da vacinação é inegavelmente superior a quaisquer riscos ou a quaisquer desvantagens que a vacinação possa ocasionar. Portanto, essas posturas anti-vacina, anti-vaxxer, né, como se utiliza aí nas redes sociais, né, são posturas baseadas uma certa ignorância a respeito dos deveres da vida coletiva. Nós não vivemos sozinhos em sociedade. Se você se recusa a vacinar, você pode estar transmitindo a doença para pessoas queridas à sua volta. E eu acho que ninguém quer isso, né? Então, caso haja disponibilização, nós ainda não tem nenhuma vacina autorizada pela Anvisa, mas quando vier as autorizações, o quanto antes for possível, vacine-se. Tenha uma consciência da sua responsabilidade na sociedade em que você vive. Você não vive isolado, você não é Robinson Crusoe. A vacinação ela é necessária justamente para proteger aquelas pessoas que, por contraindicação médica, não podem tomar a vacina. Então, não seja irresponsável com o seu próximo. Toda liberdade tem seu limite. E mesmo o mais famoso dos liberais, John Stuart Mill, um filósofo liberal do século XIX, ele dizia que o limite da liberdade individual é o limite de não ocasionar mal a outrem. Ao não tomar a vacina, por birra, ideologia ou qualquer outro motivo fútil, você estará fazendo mal ao seu semelhante. Então, e do ponto de vista jurídico, como vimos, a decisão está corretíssima. Então eu queria dar esse toque, porque infelizmente a gente tem ouvido muita besteira nas redes sociais. Se quiser compartilhar esse vídeo, fique à vontade. O importante é termos informação realmente fidedigna e não veicular fake news. Obrigado e boa noite.